E aí, pessoal, beleza? Hoje eu fiz uma reflexão aqui, né? Escrevi algo e aí eu vou ler, né, aquilo que eu mesmo disse escrevendo e postei aqui no meu Facebook, né? Tendo em vista que muitos ainda são, infelizmente, essa que é a realidade, meninos na fé. Não que eu que esteja aqui, que estou falando, seja alguma coisa. Não, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Mas também eu não posso dizer hoje que eu sou menino na fé, né? Porque dizer que a casa do Pai é uma instituição religiosa, que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, isso é coisa de quem ainda não está nem no leitinho, né? Porque aqueles que experimentaram da palavra e que cresceram na graça e no entendimento jamais vão chamar um edifício, né? Uma empresa religiosa, não querendo ofender ninguém, mas essa que é a realidade, né? Jamais vão chamar uma empresa religiosa de casa de Deus ou de igreja, porque a casa de Deus somos nós, está lá em Hebreus 3:6, né? E esses lugares não é casa de Deus, que já foi dito desde os profetas até os apóstolos, né? Atos 17:24 fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vou estar lendo aqui isso que eu disse aqui, né? A casa do Pai nunca foi uma empresa religiosa. Deixemos de ser meninos na fé e cresçamos, pois em nenhum lugar na Bíblia vai falar que o Pai Celestial habita em edifícios de pedra. Muito pelo contrário. Vamos crescer um pouquinho? É uma pergunta, né? Vamos verificar nos profetas? Vejamos. Aqui em Isaías 66, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Ou seja, Deus não está falando aqui que ele vai olhar para aquele que está frequentando o templo, ele vai olhar para aquele que é abatido de espírito e que treme da sua palavra. Continuando, tá claro? Ainda não? Então vamos um pouco mais adiante. Se não serviu o profeta Isaías, vamos ver se Estevão, antes de morrer, dizendo as palavras do profeta Isaías. Atos 7:48, Estevão falando, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Olha aí, o Estevão agora, né, citando as palavras do profeta Isaías, né? E aí, será que serviu, né? Estevão dizendo com as mesmas palavras do profeta Isaías que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, não serviu? Então vamos ver o que Paulo falou, pois Paulo viu Estevão sendo apedrejado e provavelmente viu e ouviu Estevão citando o profeta Isaías, que disse que o Altíssimo não habita em templos, ou seja, plural, em nenhum, nem nesses de hoje, né? Enfim. Aqui em Atos, né, 17, 20, a partir do 23, fala assim, ó, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, de novo aqui, né? Agora o apóstolo Paulo, depois de já convertido, né? Falando as mesmas coisas que o Estevão falou, né? Sobre que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Continuando aqui. Ainda não serviu todas essas passagens para você saber que o lugar que tu frequenta não é casa de Deus e que ele não habita lá? Então, vamos ver quem é de fato a casa de Deus segundo o que está escrito. Hebreus 3:6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Então, a casa de Deus somos nós, homens e mulheres, e a própria igreja são homens e mulheres. Está lá
Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Ou seja, Paulo perseguia a igreja, era nas casas, não era nas denominações, instituições, etc. Não, absolutamente não. Continuando aqui, né? Ainda não serviu essas passagens? Olha, sinceramente, muitas pessoas ficaram anos e anos nas instituições, nunca ouviram essas verdades e mesmo assim continuam teimosos. A esses o que posso dizer foi o que Paulo disse acerca daqueles que já deveriam ser mestres em razão do tempo, mas ainda estão no leitinho, são meninos, achando que Deus habita em prédios e chamando tais lugares de casa de Deus ou de igreja. Esses lugares não são tais coisas, mas quem ainda pensa essas coisas é porque não cresceu na graça e no entendimento. Vejamos o que o apóstolo Paulo falou. Hebreus 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Isso aqui hoje eu postei no meu Facebook, tá aí para todo mundo ver, né? Tô lá como Sebastian Silva, pregando aí o verdadeiro evangelho, né? É óbvio que aquilo que a gente fala é muito incisivo, né? Mas e aí, quando Jesus apareceu, que ele estava diante dos fariseus, dos religiosos, o que ele pregou ficou em pé de igualdade com o que os religiosos pregaram? Ou fez alguma diferença? Ou fez a diferença? Né? Julguem vocês que estão ouvindo né, vão ouvir esse vídeo, estão ouvindo esse vídeo, porque é muito fácil as pessoas pegar e criticar aqueles que não frequentam uma instituição religiosa, que das quais tem se cumprido nesses lugares as profecias que Jesus falou, como Mateus 7:15, né? O contexto fala da porta estreita e da porta larga. A porta larga são os falsos profetas, a porta estreita que poucos encontram é o próprio Cristo, né? E no verso 15, Jesus fala assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lembrando que ovelha é um animal dócil, um animal manso, é um animal que não nos espanta, né? Enfim. E um lobo vestido de ovelha não vai espantar as pessoas, vai achar que é verdade, né? E Jesus também, em Mateus 24, fala, né? 24:11 ele fala que numerosos falsos profetas viriam e enganariam a muitos. Isso é fato. E aonde que esses camaradas tá? Esses camaradas tá nessas instituições religiosas, introduzindo suas heresias, assim como o apóstolo Pedro falou, né? Em 2 Pedro 2, ele começa falando dos falsos profetas e ele fala lá, no verso 2, que esses introduziriam o quê? Heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, pelos quais, o quê? Seria blasfemado o caminho da verdade, né? E por avareza farão de vós negócio. E aonde está havendo avareza? Não é nas instituições? Com essa mentira do dízimo? Porque dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi mensal. É lógico que o tema aqui é outro. E as ofertas também, que aconteceu na igreja primitiva, nunca foi para a instituição. E esses camaradas falam essas verdades? Não falam. Então, aonde está se cumprindo sobre a questão dos falsos profetas? Nas instituições, fora dela também tem. Opa, tá cheio de gente que saiu fora desse CNPJ, né? Que também está pregando heresia. Mas o fato de ter falso profeta fora não significa que os do sistema político-religioso sejam verdadeiros. Então reflitam vocês, porque o verdadeiro evangelho é gratuito, né? O verdadeiro evangelho não é cobrar. Aqueles que de fato são de Cristo, eles
até se constrangem quando alguém fala em dinheiro, porque aqueles que são verdadeiros mesmo, eles morrem. E vamos falar do passado, que foram verdadeiros. Eles morreram ao fio da espada, mas não negaram o Senhor e nem se corromperam por dinheiro. E hoje, tá cheio de quê aí? Tá cheio de assalariado aí, pastor aí que é considerado pregador da sã doutrina em alto mar, com a família lá, ó, curtindo o cruzeiro. Com base no quê? Ah, sou pregador da sã doutrina. Ó, hoje vou estar em tal lugar assim, assim, salarão. Outro dia, tal lugar, salarão. Ou seja, pessoas que até se passam por pregadores da sã doutrina, mas são assalariados. Ah, mas está escrito: digno é o trabalhador do seu salário. Opa, Jesus disse: digno é o trabalhador do seu alimento. E quando Jesus mandou os seus discípulos e eles foram, Jesus falou: não leva bolsa, não leva nada. Alforge, né? E quando eles voltaram, Jesus perguntou: e aí, faltou alguma coisa? Não, mestre, não faltou nada. E Jesus tinha falado que aonde eles chegassem, ali eles ficassem, ali eles comessem, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o evangelho, quem prega o evangelho, se sair pelo mundo afora, pregando o evangelho, é digno de receber o seu alimento, de ter um lugar, de repente, para dormir. É isso que Jesus falou. Mas esses camaradas aí estão pagando o salão de beleza da esposa, e eu não estou nem falando de Macedo, não. Macedo, Agenor Truque, é muito fácil falar desses aí, que é tudo cão guloso mesmo. Eu estou falando de outras pessoas aí que até se passa por pregadores da sã doutrina, os presbiterianos, rex, os calvinistas, né, cobrador de dízimo, que muitos deles são considerados aí, ó, pregadores da sã doutrina, mas na hora de torcer, né, até cita o nome aqui, ó, Hernandes Dias Lopes aí, ó, mentiroso, torce toda a verdade sobre o dízimo, usa de Mateus 23, passagem essa que Jesus ainda estava sob a lei, Mateus 23 é período da lei, é Velho Testamento, porque a nova aliança foi consagrada com sangue, e ele manipula o texto, induzindo as pessoas ao erro, insinuando ele para as pessoas que ali é Velho Testamento, para arrancar 10% do salário alheio, sendo que dízimo é da lei, nunca foi dinheiro e nunca foi mensal. E o que eu estou falando aqui é verdade. Eu sou ninguém? Amém. Mas só que o ninguém está falando a verdade. Agora, esses teólogos aí estão aí, ó. É cruzeiro, né? Voltando lá, né? Estão pagando o salão de beleza da esposa, a faculdade do filho, né? As férias, o final de semana, curtição, tudo, né? Da família com dinheiro de quem? Com dinheiro dos incautos, que ao invés de ajudar a verdadeira igreja, que são homens e mulheres, ficam dando 10% do salário que nunca foi dízimo, fica dando oferta que nunca foi para a instituição, mas foi para o pobre, porque quando fala que é para dar de alegria, né, alegria do coração, 2 Coríntios 9,7, 2 Coríntios 9,9 vai dizer, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, é para os pobres, para os irmãos necessitados. Né? Agora, os irmãos necessitados continuam necessitados. Agora, esses aí é cruzeiro, é andando de moto, é isso e aquilo. E eu não estou falando desses cão guloso de cima, não. Né? Porque é muito fácil falar do Edir Macedo. É um cão guloso mesmo. Né? Agora, quem enxergar que até muitos desses que se passam por pregadores da sã doutrina estão introduzindo coisas erradas, o restante não precisa nem falar, porque é quando a gente vê a sujeira nas coisas que parecem estar limpas, aquilo que está sujo dispensa comentário. Mas fica essa dica para vocês aí, né? Acordem, né? E vou deixar essa passagem aqui, ó. Vou abrir minha Bíblia aqui, ó. Apocalipse 18 aqui, ó, 4. Ó. Aliás, Apocalipse 18, 4. Isso. Que diz assim, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Enfim, vocês leiam o contexto em casa.
Então, nesses lugares está acontecendo hoje em dia prostituição, adultério, é pastor ficando com a mulher do fulano, etc, etc. É tudo um monte de podreira. Essa que é a realidade, né? Então, o sai dela, povo meu, é para não ter parte com essas coisas, porque quem está em certos lugares está tendo parte. E o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, disse: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem sequer o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras, né? E muitos estão aonde? Estão lá, tomando ceia com o pastor adúltero, né? Com fulano que está fazendo todo tipo de coisa errada. E também um apóstolo Paulo disse assim, né? Já vos disse por carta que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão, for devasso, etc, etc, né? Com os adúlteros, enfim. Então, é isso, pessoal. Fica essa reflexão aí para quem ouvir essa explanação.